A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Como já foi anunciado, as palavras bíblicas que servirão de texto base à nossa mensagem nesta manhã são as palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, os versículos 11 a 21. E baseados então neste trecho bíblico, nós queremos meditar sobre o seguinte tema: um reservatório de amor inesgotável. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações e na vida de todo o seu povo ao redor do mundo. Amém. Queridos irmãos, membros da Congregação Evangélica Luterana Concórdia, aqui de São Paulo, membros da Congregação Luterana de Nova Odessa, queridos amigos, irmãos de outras congregações, dos diversos locais, seja aqui no Brasil ou até no exterior, que acompanham as nossas transmissões e que nos dão muita satisfação de podermos estar juntos, ouvindo a palavra de Deus e refletindo sobre os seus ensinamentos para aplicá-los em nossa vida diária. Aquífero. O que isto significa? Aquífero é a denominação dada a grandes reservatórios de águas subterrâneas localizados a centenas de metros de profundidade. Os aquíferos possuem uma grande importância ambiental, pois é eles que mantêm o equilíbrio entre a quantidade de água subterrânea e superficial do nosso planeta. Considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta, o aquífero Guarani possui cerca de 1.200.000 de quilômetros quadrados, estando presente em 4 estados do Brasil, ou melhor, da América do Sul. É o Brasil, Paraguai, o Uruguai e a Argentina. No nosso Brasil, este aquífero, ele se estende pelo subsolo de 8 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não se sabe a quantidade de água armazenada no aquífero Guarani. No entanto, supõe-se que as suas reservas permanentes de água são na ordem de 45.000 quilômetros cúbicos, sendo que aproximadamente 65% desse total está localizado no território brasileiro. Meus ouvintes, isto é algo extraordinário. E nós o utilizamos, multidões dependem dele, perecerão sem ele, mas medi-lo com exatidão não podemos. Será que este fato não nos faz lembrar de um outro reservatório imensurável? Não vou dizer de um reservatório de água, mas de um reservatório de amor. O amor de Deus. O amor de Deus cheio de frescor como a água profunda de um aquífero.
Um gole, apenas um gole, alivia a sede, desseca a garganta e coloca o duro coração humano no compasso adequado. Mergulha uma vida humana no amor de Deus e a veja emergir limpa e transformada. Nós sabemos do impacto deste amor divino, mas o seu volume, nenhuma pessoa jamais mediu. Preocupados com os níveis de água nos mananciais, os meteorologistas seguidamente alertam e recomendam que nós racionemos as nossas porções. Mas quem sonda as profundezas do amor de Deus? Apenas Deus. Mas aos que querem ver o tamanho do seu amor, o próprio Deus recomenda: observem a cruz do meu filho, contemplem ali a resposta. Este é o tamanho do meu amor por vocês. Conta-se que na hora em que Martinho Lutero estava tendo a sua Bíblia, a versão impressa em alemão, a filha do impressor encontrou o amor de Deus. Ninguém havia falado a respeito de Jesus para esta menina. Com relação a Deus, ela apenas mantinha uma emoção que era de medo. Um dia ela juntou uns pedaços de papel das Escrituras que haviam caído no chão. Em um pedaço ela leu as seguintes palavras: porque Deus amou o mundo tanto que deu. O resto do versículo ainda não tinha sido impresso. Mas mesmo assim, aquilo que ela viu e leu foi o suficiente para comovê-la. A ideia de que Deus poderia dar alguma coisa levou-a do medo à alegria, do receio ao júbilo. A mãe daquela menina observou a mudança em sua atitude. Quando questionada sobre o motivo de sua felicidade agora, a filha entregou o pedaço amassado que continha parte do versículo. A mãe leu e perguntou: mas o que ele deu? A menina ficou perplexa por um momento e então ela respondeu: eu não sei, mãe, mas se ele nos amou tanto a ponto de nos dar algo, nós não devemos ter medo dele. Deus poderia ter dado a seu filho algo diferente, um plano diferente, uma tarefa diferente, mas ele deu a si mesmo. Em Efésios 5:2 está escrito: Cristo amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. A santidade e a justiça de Deus requeria um sacrifício livre de pecados. E o único sacrifício livre de pecados era o seu filho. E uma vez que o amor de Deus nunca falha, para pagar o preço, Ele o fez. Deus nos ama com um amor infalível. E é justamente deste amor infalível, deste amor imensurável, deste amor inesgotável, que o discípulo Pedro, agora chamado apóstolo, fala
prega, proclama e testemunha destemidamente. E quem diria? Há poucos meses, Pedro encolhera-se amedrontado diante das empregadas do grande sacerdote, que o reconheceram como um dos seguidores do Mestre. Ocasião em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. O canto do galo agitou a sua consciência e o fez cair em si. E o olhar de Jesus levou-o a um choro amargo de arrependimento. Esta mudança profunda, produzida pelo Espírito Santo, ela se tornou notória em todos os discípulos. E agora, o nosso texto nos diz que Pedro e João seguem para o templo a fim de orar. E um homem que tinha nascido coxo, lá na entrada, numa das entradas do santuário, lhes pede uma esmola. Eles estabelecem contato visual com este paralítico e não se limitam a simplesmente a tirar algumas moedas e depois continuar andando apressados. Não. Pedro e João param, olham para ele como uma pessoa digna de respeito, e então eles fazem algo que no passado lhes fora muito difícil. Curam o homem em um instante, pelo nome e poder de Jesus Cristo. E como acontecia com os milagres de Jesus, esse também atraiu uma grande multidão. Pedro então aproveitou a oportunidade para pregar. Assim como o evento de Pentecostes havia lhe dado o tema para o seu primeiro sermão, a cura deste homem paralítico serviu de gancho para o seu segundo sermão. Ambos foram atos poderosos do Cristo ressuscitado. Ambos proclamaram Jesus como o único Senhor e Salvador. Ambos provocaram assombro e admiração na multidão. Mas esta cura ao paralítico, executado por Pedro e João, pelo poder de Jesus, ela não foi momentânea, não foi psicológica, mas sim foi definitiva, foi completa, foi perfeita. Deus não cura para iludir ou para enganar. Ele cura o corpo para curar também e principalmente a alma, para herdar a vida eterna. Mas talvez a característica mais notável deste sermão de Pedro é justamente a centralidade de Jesus. Ele desviou a atenção da multidão, tirando-a do mendigo e dos próprios apóstolos e conduzindo ao Cristo ressuscitado e exaltado. Este evento fez com que esta boa mensagem do amor de Deus e da graça de Deus revelada em Cristo Jesus penetrasse num recinto que até então era totalmente fechado para sua anunciação. Com esta pregação da mensagem neotestamentária num santuário do Antigo Testamento, unem-se as duas alianças. De agora em diante há apenas um povo de Deus, redimido pela morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que vai além de toda e qualquer barreira territorial ou racial. Pedro está testemunhando do Messias prometido e profetizado desde há muito. O mesmo Deus que prometeu a Eva e a Adão um descendente que dominaria a Satanás, o mesmo Deus
que deu a Noé o sinal da aliança, colocando um arco nas nuvens, como garantia que a terra não seria mais destruída por águas de um dilúvio. O mesmo Deus que deu a Moisés as leis lá no alto do Monte Sinai, o mesmo Deus que esteve com Davi e lhe fez promessas, o mesmo Deus que falou pela boca de um Isaías, Jeremias e os demais profetas, sim, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nossos antepassados, é o Deus agora anunciado por Pedro. E esse inocente e amoroso servo Jesus, este Messias prometido e agora já ressuscitado, este Jesus vocês rejeitaram, vocês traíram, vocês negaram, disse Pedro corajosamente. Vocês tiveram até a liberdade de fazer uma escolha, mas vocês trocaram ele por um criminoso, por um bandido. Assim, vocês mataram o autor da vida. O texto logo continua, mas eu me imagino que Pedro, nessa altura, deve ter feito um pequeno intervalo de silêncio após tão cruel acusação. Vocês mataram o autor da vida. Depois ele continua. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disto. Deus cumpriu assim aquilo que ele havia anunciado há muito tempo. Que notável mudança de tom aqui. Pedro havia feito uma acusação justa. A humanidade não pode ser desculpada. Aliás, todos nós somos indesculpáveis. Nós temos também culpa nos sofrimentos e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquela estrofe de um dos corais da época da Paixão está absolutamente certa. Diz o poeta sacro: foi minha toda a carga que foste tu levar, com morte a mais amarga pudeste me salvar. De tudo eu sou culpado, castigo eu mereci, perdão do meu pecado eu imploro só de ti. Que consolo! Sim, que consolo! Há perdão também para os inimigos. Que consolo! Há perdão também para mim, que tantas vezes neguei ao meu Salvador. Que consolo! Nós podemos anunciar ao mundo culpado pela morte de Jesus, que justamente esta morte, prevista e anunciada pelos profetas e evangelistas, segundo o eterno plano de redenção, se tornou o único meio de salvação, o único meio de acesso ao Pai. E Pedro, então, com ousadia e coragem, mas também com amor, exortou-os dizendo: arrependam-se. Arrependam-se e voltem para Deus. Assim eles poderiam herdar as bênçãos do arrependimento, especialmente o perdão dos pecados e a restauração até a vinda de Cristo para consumar todas as coisas. Por isso não é de se admirar que João, na sua primeira carta, exclama assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. E no seu evangelho, João afirma: ninguém tem maior amor do que este.
Se o volume de água no aquífero, que foi citado no início desta mensagem, não pode ser calculado com precisão, pois quanto mais impossível é calcularmos o amor de Deus por nós. O amor de Deus por vocês e por mim é realmente um reservatório de amor inesgotável. E hoje ainda persiste o tempo da graça. Hoje ainda nós vivemos sob a esperança. Hoje ainda é necessário que seja proclamado o nome de Jesus. Ainda é preciso também ecoar esta palavra do Senhor: arrependam-se e voltem para Deus. Lamentamos que o mundo continua se sentindo esmagado pelo peso amargo da pandemia do coronavírus e suas variantes. Este mal terrível que tanta dor, morte e tantas outras desgraças tem causado a multidões de famílias. Nesta civilização global, onde nações se vangloriam do seu poder econômico ou do seu arsenal bélico, onde países se deleitam no seu avanço tecnológico, onde sociedades se esquivam de princípios éticos, morais e espirituais, e onde indivíduos deixam-se levar pelo modismo de afirmarem-se ateus ou gnósticos, todos, eis que de repente viram-se massacrados e dominados por um vírus parasita intracelular. O que será que isso nos faz pensar? Não estaria Deus talvez querendo nos lembrar de que o comando do mundo é do Criador? Em meio a todo esse caos provocado pelo próprio ser humano, não estaria Deus desejando que o seu imensurável, inesgotável e infalível amor fosse realmente reconhecido e aceito? É verdade. Nós precisamos sempre de novo ouvir e também continuamente proclamar ao mundo: arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Arrependam-se. O início da salvação da humanidade se deu naquela cruz. O início da minha salvação pessoal se dá no meu próprio coração. É necessário haver uma completa reviravolta em nosso caminho. Os sinais de trânsito que até agora determinavam o nosso proceder devem ser invertidos. A nossa caminhada no mundo deve tomar um sentido contrário. Se nós tínhamos o pecado como corrimão e o inferno como alvo, nesta reviravolta nós precisamos tomar a palavra de Deus por guia e o nosso alvo, o céu. É necessário dar as costas ao diabo e as mãos para Cristo, ter a morte vencida e a vida diante de si. Eis o significado de arrependam-se e voltem para Deus. E a partir daí, meu ouvinte, tudo readquire sentido. Ou seja, Jesus Cristo
não morreu em vão. Repito, Jesus Cristo não morreu em vão. Os nossos pecados foram cancelados e perdoados por amor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.